Parágrafo 2º. Depois eu não quero que eu faça bullying, né? Depois não quer que eu faça bullying. Hã? É pra aparecer, mulher. Aparecer, eu gosto de aparecer. Era. Monique, quando foi minha aluna, passava o tempo todinho querendo falar. Eu quero ler. Vixe. Né? Prova testemunhal. É o artigo 829, tá? Artigo 829 da CLT. As testemunhas, elas podem ser prova no processo de trabalho. Aliás, né, uma das provas fundamentais, né? Uma das provas fundamentais no processo de trabalho é exatamente a prova testemunhal. Até porque, muitas vezes, as relações de emprego, elas são informais. Ô tio, perguntou aí O'Hara. Ô tio, o que é uma relação de emprego informal? Uma relação de emprego informal é aquela que não tem carteira assinada, não tem contrato escrito, não tem carteira assinada. Não, amor, tem vínculo. Só que o vínculo não foi reconhecido, né? Porque o empregador trata como se o empregado não fosse. Aí, meu amor, tem que pedir o reconhecimento do vínculo. Tem vínculo, mas precisa ser reconhecido na justiça, tá? Precisa ser reconhecido na justiça. Então, aí o empregador paga o salário, mas não exige recibo. O empregador não deposita FGTS. Se pagar hora extra, paga hora extra na mão, né? Paga gratificação na mão e tal, sem nada de depósito. Então, existem muitas relações de emprego que são altamente informais. Cara, se não for um celular gravando a conversa, tá? Se não for um celular gravando a conversa, bicho, vai ser na prova testemunhal, tá? E se você trabalha numa empresa pequena como a minha, já tô até indo contra mim mesmo, né? Eu trabalho numa empresa pequena como a minha, que são só 2 funcionárias, se não for, aqui é tudo registrado, né? Mas se não for num celular gravando, fica difícil. Mas tem carteira, tem tudo muito bonitinho. Se não for celular gravando, né? Se não for celular gravando, não tem nada, é difícil, viu? Vai ser difícil comprovar. Principalmente a relação de emprego doméstico, uma desgraça, para você provar se ela for informal. Se for em condomínio, ainda pode ter o porteiro. E se for em casa, velho? Se for em casa, é difícil, né? É difícil muitas vezes você provar a relação de emprego, que ela existiu ou que não era só diarista, se for em casa e se a relação for altamente informal. Então a prova testemunhal, ela é uma das provas mais eficazes no processo de trabalho. Mas nem todo mundo pode testemunhar, né? O artigo 829 da CLT, ele vai dizer aqueles que não podem testemunhar. Se você for amigo íntimo de qualquer das partes, se você for inimigo capital, o que eu falei aqui serve de suspeição, de juiz, serve para testemunha, até porque o nome é suspeição e as causas são as mesmas. Então toda aquela aula que eu dei sobre suspeição do juiz serve para cá. Então, né, se a testemunha é amiga íntima de qualquer das partes, inimiga capital, parente até o 3º grau civil, por afinidade ou por consanguinidade, ou ainda tiver manifesto interesse na causa, essa testemunha, ela é suspeita e a parte interessada tem que lhe arguir a suspeição. Tio, qual é o momento, tio? Bem aqui. Tio, qual é o momento, tio, em que eu vou arguir a suspeição da testemunha? Arguir a suspeição da testemunha se chama contradita, tá? Contradita. E eu vou dizer de novo, macho. Eu vou dizer de novo, negada. É mais para aqui, para dar uma bola para o canto ali, mas porque eu não gosto de olhar para ninguém não, macho. Só para os eles. Não gosto de olhar... Olha, macho. Macho, é mais fácil, macho, tu pegar a tua mulher na cama com outro, na tua cama, tu perdoar ela, é mais fácil tu dar uma segunda chance a ela, é mais fácil tu pedir desculpa porque atrapalhou e perdoar, ainda sai de mão dada com ela, igual a termita, ela foi um momento de fraqueza, do que o processo ele te dá uma segunda chance. O processo ele não te dá uma segunda chance, não é a vida. A vida te dá a segunda chance, não é não? A saúde te dá uma segunda chance, mas o processo ele não te dá. Então, existe um momento, e é que tem que ficar esperto, ligado? Existe um momento para tu oferecer a contradita. Se você não oferecer a contradita nesse bendito momento, você não oferece mais, tá? E aí, qual é o momento? O momento é após a qualificação da testemunha, tá? Após
a qualificação da testemunha. A testemunha primeiro é qualificada. Aí, após a qualificação e antes do compromisso. Tio, o que é o compromisso? É só você se lembrar do sul-americano. O cara bota a mão esquerda. Por que é que a mão esquerda e não é a direita em cima da Bíblia, que é a mão do coração? Você põe a mão esquerda em cima da Bíblia e jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade, né? Então o juiz vai advertir, olha, o senhor sabe, o senhor João Luiz, o senhor sabe que está prestando agora compromisso, que tem a obrigação de dizer a verdade. Se você mentir, você será processado por crime de livre do voz de prisão e você vai ser processado por crime de falso. Então, após a qualificação, esqueci de botar o antes aqui, né? Após a qualificação e antes do compromisso, o advogado diligente, ele interrompe, tipo, nome, Osíris, né, idade tanto, né, endereço tal, trabalhou para o reclamado, trabalhei, então trabalha ainda, o advogado, excelência pela ordem. O que foi? Eu gostaria de oferecer a contradita testemunha. É porque a testemunha, Osíris, é muito amiga do reclamado Alexandre. Inclusive fica fazendo, né, Mad Lips para ele. Inclusive vão fazer até um programa, um podcast, né? Tá saindo, meu filho, né? Que o aplicativo, você viu já, né? Vamos fazer um podcast, um programazinho de rádio juntos e tal. Pois é. Aí o senhor é verdade, Osíris? Olha, deixa eu contar um segredo, seu juiz. É verdade, sim. Aí o juiz vai lá e acolhe a contradita e declara o Osíris suspeito. Tio, se o Osíris for suspeito, ele não vai poder ser ouvido? Poderá. Só que ele não poderá ser ouvido como testemunha, será simples, informante, mero declarante, tá? Agora, o juiz não pode decretar a contradita de ofício, cabe a você, né? Na hora não tá pegando no celular, distraída, aí depois da qualificação e do compromisso, né? Você vai lá e trabalhando direitinho, você oferece a contradita testemunha. Se depois de compromissada, tá lá o juiz qualificando, acabou-se o compromisso, excelência pela ordem. O que foi, doutora? Eu gostaria de contraditar a testemunha. Marcela, a doutora passou o prazo. Dá para voltar só um pouquinho. De jeito nenhum. Eu disse, o processo não te dá uma segunda chance. Não vacile, né? Não vacile de jeito nenhum. Ele não dá segunda chance. Então, antes de iniciar o compromisso, ofereça a contradita. Existe uma situação, cara, ela não caiu na prova ainda. Eu acho que ela não caiu na prova. Estou só esperando ela. Tanto é, Osíris, que nas minhas últimas aulas eu não tenho falado. Eu tive vontade de falar nessa. Se eu tive vontade de falar, pode ser que caia. Tipo assim, só tem Carol e Aline, não é verdade? É porque vocês são passageiros, né? Você vem aqui 3 horas, não? Passa aqui 3 horas, vê elas trabalhando, mas não sabe realmente o horário. Pode até saber o horário que ela entra, mas não sabe o horário que ela sai, né? Porque são horários diferentes. E dia diferente vocês vêm também, né? Vocês vêm todo dia. E quando vêm, presta atenção também, né? Então chuta se a Carol entrar com ação contra mim. Quem é a testemunha? E se a Aline também entrar com ação contra mim? Quem é a testemunha? Carol. O simples fato. Cuidado. O simples fato de a testemunha ter litigado ou estar ainda litigando contra o empregador não a torna suspeita. Vou dizer de novo. O simples fato de a testemunha, de a Carol, ter litigado contra mim ou estar litigando não a torna suspeita como testemunha da Aline. Eu contradito. E o simples, excelência, eu vou contraditar. Diga, doutor, é porque a Carol tem uma ação contra o Alexandre da 10ª vara. Aí o juiz, pronto, só isso, doutor? Só, excelência. Não contradita. O simples fato de ter litigado ou estar litigando não a torna suspeita. Aí não. Agora, eu tenho que provar o quê? Conluio. Eu tenho que provar o quê? A amizade. Olha, excelência, inclusive,
fotos no Facebook delas juntas no show da Sandy Júnior, né? Ou a foto delas juntas no show do não sei o que, Cristiano e Fulaniano. Olha aqui, ó. Olha aqui, elas bebendo junto aqui, ó. Ó, aqui no Austin, né? Dia de sábado, sei lá qual é o dia do Austin, que eu não sei. Entendeu? Mas não é Austin não, porra, é Austin, pelo amor de Deus, né? Ah, entendeu? Então tem que, o simples fato de ter litigado, não. É a súmula, só confere, Osiris, para mim, por favor. É a súmula 359, não? Súmula 257, Osiris. Nada a ver com 359. 257, acho que é ela. Súmula 257 do... É mesmo, né? Da categoria diferenciada, né? Vixe, cara. 359 mesmo, então? 256. É não. 256 é contrato de prestação de serviço. Então 35... Vai, cadê? Não tem não aí? Oi, amor, diz. 359 também não é, substituição processual. Que é isso? Vale, vê aí. Bora, Osiris. Não, o índice o índice remissivo. Não, na graça, 2 OAB, 3 OAB comigo, 2 fazendo, uma de ouvinte e não sabe usar o índice. Na graça, o que é que eu faço? É a 359 súmula? É súmula ou J? É súmula. Tem certeza, Flor? 357. A outra não sabe nem contar, mano. 357. Súmula 357 do Tribunal Superior do Trabalho, tá? Súmula 3... Eu ia te dar um presente, mas não. Súmula 357 do Tribunal Superior do Trabalho. Oi? Súmula 357 TST. Tranquilo? Alguma dúvida? Tem certeza? Posso começar pressupostos recursais? Posso. Então eu vou, né, em cima daquilo que mais cai. Se lembre que esse curso aqui é uma mera revisão, né? O tio só tem 4 ou 5 aulas. 5 aulas de trabalho, 5 aulas de processo, 2 aulas no sol que cai, 2 aulas no 40. Então o negócio aqui é tentar, né, acertar aquilo que vai cair na prova, que para os professores do SAT isso não é difícil, isso é muito comum, é trivial. Vocês vão ver, porque o aulão, eu mando fazer, eu peço os professores para separarem questões que mais caem na prova, dos assuntos que mais caem. Chega na prova, tá lá a questão. Tá? Quem não se inscreveu no aulão, se inscreva. Né? Quem não se inscreveu no aulão, na semana de aulões, se inscreva. Já temos quase 200 inscritos. O auditório, com muita boa vontade, ele cabe 350. E você sabe que o aperreio vai ser na semana que vai anteceder. Aí vai ferver. E vocês sabem que vocês não têm direito garantido ao aulão. Tem que se inscrever. Já mandei fazer as pulseiras, vou já começar a entregar as pulseiras, tá? Vamos lá. Pressupostos, tá? Pressupostos recursais. Tempestividade, regularidade de interpretação, preparo. A tempestividade, ela tem a ver com o prazo para a interposição do recurso. Então, quando o juiz publica a decisão, começa a contar o prazo para a interposição do recurso. E a regra geral, tá? A regra geral é que o prazo para a interposição do recurso, o prazo é de 8 dias, tá? São 8 dias para recorrer e 8 dias para contrarrazoar. As contrarrazões, elas são as razões do recorrido. E essas contrarrazões, elas têm a ver com o princípio da isonomia e do contraditório. Se você, reclamado, o juiz proferiu a decisão e você perdeu o processo, se você tem 8 dias para recorrer, porque o prazo comum geral no processo de trabalho, recursal, é de 8 dias. Se você, Andressa, tem um prazo de 8 dias para recorrer e dizer que a decisão está errada, por que é que ela está errada e que ela precisa ser reformada, a outra parte, o reclamante, ele vai ter o prazo de 8 dias para contrarrazoar, para apresentar suas contrarrazões. Tio, o que é que eu digo nas contrarrazões? Olha como é lógico. Se nas razões recursais, o recorrente, o que perdeu, vai dizer que a adesão está errada
por que é que ela está errada e que ela tem que ser reformada, as contrarrazões do recorrido, o recorrido apresenta as suas contrarrazões. Nessas contrarrazões, ele vai dizer que a decisão está certa, por que é que ela está certa e por que é que ela tem que ser mantida, né? Se de um lado ele pede a reforma, do outro é a manutenção. Se é que ele diz que está errada, aquele diz que está certa. Então, para isso que servem as razões e as contrarrazões. Então, tanto o recurso quanto as contrarrazões, eles têm esse prazo comum. E o prazo comum é de 8, tá? O prazo comum é de 8 dias. Só que toda regra tem exceção, tá? Os embargos de declaração, eles são de 5 dias. Ah, professor, mas o professor fulano de tal diz que embargo de declaração não são recurso. Eu concordo com o professor fulano de tal, que embargo de declaração não é recurso, mas o TST diz que é. O TST entende que os embargos de declaração, eles são recurso. Então, embargo de declaração, 5 dias, tá? Agravo de instrumento em recurso extraordinário, 15 dias, e o próprio recurso extraordinário, 15 dias. Tio, olha, cuidado com o que eu vou dizer agora. Tio, quer dizer que o agravo de instrumento é 15 dias, é? Não. O agravo de instrumento cai bem aqui, em 8 dias. Vai, mas o senhor não botou 15? Agravo de instrumento para destrancar o quê? Recurso extraordinário. Se for agravo de instrumento para destrancar a RO, 8. Agravo de instrumento em recurso de revista, 8. Agravo de instrumento em agravo de petição, 8. Agora, o agravo de instrumento em recurso extraordinário, 15 dias. Cuidado. Então, embargo de declaração, 5 dias. Agravo de instrumento em extraordinário, 15 dias. E o próprio extraordinário, 15 dias. Se você interpuser o recurso dentro do prazo, tá? Se você interpuser o recurso dentro do prazo, o recurso ele é tempestivo, tá? Se você interpuser o recurso dentro do prazo, é tempestivo. Se você interpuser o recurso fora do prazo, ele é intempestivo. Agora, vocês sabiam que nós temos 2 tipos de feriados com relação ao tipo de feriado? Nós temos feriados civis e feriados religiosos. Feriado religioso é mentiroso, né? É feriado católico, né? Porque aqui o Brasil não respeita as outras religiões. Me diga um feriado da Umbanda. Dá um feriado aí Tem não, né? Do Espiritismo, acho que nem tem, nem eles têm, né? Um feriado aí Não tem. Do Evangélico não tem. O feriado é tudo católico, então nós temos 2 tipos, é porque o Estado é laico, hein? Nós só temos 2 tipos de feriado, o feriado civil e o feriado católico, tá? Esses feriados civis e católicos, eles só podem ser feitos mediante lei ou decreto, tá? Aí o feriado pode ser municipal, o feriado pode ser estadual, como o feriado pode ser federal, tá? Ou nacional. Os feriados municipais e estaduais, eles são chamados de feriados locais. E o feriado municipal, criado por lei ou decreto municipal, feriado estadual, criado por lei ou decreto estadual, feriado nacional, criado por lei ou decreto federal. Só tem uma pergunta a fazer a vocês. Qual é a única lei que o juiz é obrigado a conhecer? Juiz do trabalho, juiz comum federal, juiz estadual, juiz eleitoral. Qual é a única lei, juiz militar? Qual é a única lei que o juiz... Bora, Luana, quer ser? Qual é a única lei que o juiz é obrigado a conhecer? A federal. A única lei que é obrigado a conhecer é a federal. Eu acho, era o 337, né, do CPC. Parece que agora é o 376. Parece que, né? Obrigado, Flor. O 376... O 37, quem diz isso não sou eu, né? O autor fulano de tal, o Frankenstein, não, é a lei mesmo. É o 376 do CPC. O 376 do CPC, ele vai dizer assim, ó, que a parte que alegar direito municipal, né? A parte que alegar direito municipal, direito estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á a vigência e o conteúdo, se assim o juiz determinar. Então, se você pede um direito com base em lei municipal, você pede um direito com base em lei estadual, você pede um direito com base no costume, ou com base em norma
estrangeira, se o juiz não conhecer, ele não tem obrigação, ele diz assim, conceda à parte o prazo de 15 dias, mais comum em município. O servidor entra com ação na Justiça Comum Estadual contra o município, pedindo uma vantagem de servidor prevista em lei municipal. O juiz pode dizer, dou para concedo, intime-se o autor para em 15 dias provar a existência, a vigência da lei. E aí ele vai ter que juntar a lei. Se ele não juntar a lei, o pedido dele vai ser extinto sem solução de mérito, tá? Porque o juiz só é obrigado a conhecer lei federal. Moral da história, o juiz só é obrigado a conhecer lei federal e só é obrigado a conhecer feriado nacional. Alguém aqui é de Sobral? Ninguém? Ninguém é de Sobral? É de Sobral? Tá fugindo? Tá. Tem vergonha não? Não? Vamos lá. E mais, 4 de julho, independência norte-americana. 5 de julho, independência sobralense. Isso é de verdade, não é brincadeira. Né? 5 de julho, independência sobralense. Independência de Sobral. Olha só. Claro que isso aqui é mais quando o processo for físico, né? Que o processo eletrônico, né, mais complicado, mas não interessa, o processo pode ser físico, tá? O último dia do prazo para o seu RO, e você estava lá em Sobral, e é um processo cuja competência é de Sobral. O último dia para você apresentar o RO é dia 5/7. Aí você vai interpor o RO em Sobral. Só que a vara do trabalho de Sobral estava o quê? Fechada, porque era feriado municipal. Então, se era feriado municipal, o prazo foi para o primeiro dia útil seguinte, para o dia 6/7, foi prorrogado o prazo para o seu recurso ordinário, né? Prorrogado o prazo para o seu recurso ordinário. Olha só o que foi que aconteceu. Aconteceu que você aí 5 estava fechado, 6/7. Você apresentou o RO mesmo físico. Apresentou o RO físico. O juiz da vara recebeu, até porque ele estava na vara, ele estava em Sobral, né? E até ele aproveitou o feriado, ele não trabalhou, fechou a justiça. Ele até subiu a serra, foi lá para Itacaranha, né? Tomar banho, ficar no hotel de serra e tal. Então ele recebeu. E esse juiz estadual, ele conhecia esse feriado, recebeu o recurso. Só que ele recebe, ele faz o primeiro, lembra da aula? Ele faz o primeiro juízo de admissibilidade e manda para o tribunal. Só que o tribunal não fica em Sobral. O tribunal fica onde? Fortaleza. E o desembargador do tribunal não é obrigado a conhecer o quê? O feriado de Sobral, que é municipal. Aí o desembargador... E o assessor, que foi, doutor? Mandaram algum vídeo de putaria? Aí passa pro grupo, disse, não, abestado. É porque, olha, o último dia do recurso era 5/7. O abestado entrou com o RO dia 6. Ei, assessor, traz aquele despacho. Nego conhecimento ao recurso porque é intempestivo. E aí, professor, senta e chora. Por que senta e chora? Porque como o juiz não é obrigado a conhecer lei local, municipal nem estadual, é ônus de quem vai recorrer. Acorde, Belinha. É ônus, a senhora de manhã ou dela de manhã. Nem estou abrindo a boca. É ônus de quem vai recorrer. É ônus do recorrente, de novo. É ônus de quem vai recorrer comprovar a existência do feriado municipal ou estadual quando da interposição do recurso. Tá entrando com recurso hoje? É hoje que você prova. É junto com o recurso você prova a existência. Eu provo como? Hoje está mais fácil, né? Vai na página do Diário Oficial e manda imprimir a porcaria da lei. Antigamente é que era uma desgraça, mas hoje é tudo mais fácil. Então, quando da interposição do recurso, a parte vai ter que provar o feriado. Se a parte não provar o feriado, súmula 385, inciso 1º do TST. Se a parte não provar o feriado, pode esquecer, recurso é tido como intempestivo. Agora, cuidado. Feriado municipal, feriado estadual. Feriado nacional, o juiz é obrigado, se eu ficar gordo desta porcaria, eu te mato, viu? Feriado estadual, vai...
feriado municipal e estadual, ele é obrigado a conhecer. Ou ele não é obrigado a conhecer. Feriado nacional tá? Ele já é o Brasil inteiro. Qualquer órgão do Poder Judiciário é obrigado a conhecer a lei nacional. Outra, ou então quando o feriado é forense. Porque quando o feriado é forense, ele foi criado pelo próprio Fórum Tribunal. Então, se o tribunal criou, ele conhece. Aí você não precisa provar. É, sim, senhora. Né? Súmula 385, inciso 1º do Tribunal Superior do Trabalho. Com relação à tempestividade, alguma dúvida? Nenhuma? Lembra que eu falei a vocês que eu não ia falar de regularidade de representação? Porque eu já tinha dado essa matéria. Eu dei essa matéria na primeira aula, no primeiro vídeo, no que é o caso aí, primeiro ou segundo vídeo, né, de processo de trabalho, em que eu falei de procuração ou mandato. Porque se eu for falar, vou falar de novo. Mandato tácito, expresso, escrita verbal, caso concreto número 1, caso concreto número 2. Tanto no caso concreto número 1 como número 2, o cara foi para a audiência sem procuração. Mesma coisa. Eu não vou repetir essa aula, tá? Então essa aula sobre regularidade de representação, ela tá valendo nos primeiros vídeos, nossa primeira aula. Só lembrando que se a tua procuração for verbal ou se a tua procuração for tácita, tu vai poder recorrer até o TST, né? O STF não, aí pro STF só a escrita, tá? Pro STF só a escrita. Mas se for até o TST, ela pode ser escrita, ela pode ser verbal, aquela na audiência, mas ela pode ser tácita. Aí, se você interpôs o recurso sem procuração, tá? Se você interpôs o recurso sem procuração, o relator te dá um prazo de 5 dias para juntar a procuração. Não juntou, aí teu recurso vai ser declarado irregular por falta de representação. Aqui, negada, alguma dúvida? Diga, Eveline Maria. Cara, eu não entendi. O feriado a gente manda no RO. Quando é feriado municipal. Manda no RO? A gente já manda. Não, a gente junta o RO, né? A gente junta o RO, porque a súmula é bem clara. Quando da interposição do recurso, mesmo ato que você interpõe o recurso, você já manda a comprovação do feriado, tá? Já manda a comprovação. Mais alguma dúvida? Agora vamos para a parte massa, né? Preparo, custas e depósito recursal, tá? Preparo, custas e depósito recursal. As custas no processo do trabalho, elas são pagas a não ser que você seja beneficiário da justiça gratuita, tá? Para que você entenda sobre custas, né? Para que você entenda sobre custas, você precisa saber 3 coisas, né? Quem paga as custas, tá? Quando e quanto. São os 3 Qs, né? Quem paga as custas, quando, né, são pagas as custas e quanto é o valor das custas. Né? Quem, quando, quanto. Aí você vai ter aqui o artigo 789 da CLT, tá? A partir do 789 da CLT, seus incisos e parágrafos, tá? Seus incisos e parágrafos. Quem paga as custas do processo de trabalho? Quem perde, né? Quem perdeu o processo? Aquele que perde o processo é o que paga as custas no processo de trabalho. Quem paga as custas no processo de trabalho, quem perde, perde o quê? Perde o processo. Então, se a reclamação trabalhista foi julgada totalmente procedente, o empregador ganhou, ou burro, né? Se a reclamação trabalhista foi julgada totalmente procedente, o empregado ganhou, o empregador perdeu. Quem é que paga as custas? O empregado que perdeu. Se a reclamação trabalhista ela for julgada totalmente improcedente, tá? O empregador ganhou, o empregado perdeu. Quem paga as custas? O empregado. Via de regra, o empregado pobre na forma da lei, esse empregado é isento das custas processuais. Lembrando que tem um caso em que o empregado não é isento das custas processuais, que já falou em sala de aula. Qual é o caso que o empregado não é isento das custas processuais? Quando
o empregado ele entra com reclamação trabalhista, a audiência é designada, ele falta. Aí se ele faltar sem motivo justificado, a reclamação vai ser arquivada, aí ele vai ter 15 dias para justificar. Se ele não justificar, ele é condenado em custas e honorários, e essas custas têm que ser pagas. Mesmo que ele seja pobre, na forma da lei, se ele quiser propor uma nova, na verdade, a mesma ação, tá? Mas não sendo isso, se ele for pobre na forma da lei, via de regra, o empregado é isento das custas, tá? Via de regra, ele é isento das custas. Tio, e quando houver acordo? Quando houver acordo? Quando houver acordo, as custas são rateadas em partes iguais, tá? Quando houver acordo, as custas é o parágrafos primeiro, né? Segundo, parágrafos primeiro, segundo e terceiro. Quando houver acordo, tá? Quando houver acordo, as custas, elas são, quando houver acordo, as custas, elas são rateadas em partes iguais, a não ser que de outra forma não seja convencionado. Mas se ninguém disser nada, não houver convenção de nada, se houver acordo, as custas são divididas. O empregador paga a metade, o empregado paga a outra metade. Se o empregado for pobre, a metade dele ele é isento, tá? Então, se houver acordo, as custas são rateadas em partes iguais. Quem paga as custas? O vencido. Quando o vencido paga as custas são pagas quando o trânsito em julgado da decisão. Então, se a decisão, ou quando a decisão transitar em julgado, principalmente se ninguém quiser recorrer, se o vencido, se o perdedor, se o vencido, ele não quiser recorrer, se o perdedor, se o vencido, ele não quiser recorrer, a decisão vai transitar em julgado, e quando ela transita em julgado, não cabe mais nenhum recurso, né? Quando ela transitar em julgado, não cabe mais nenhum recurso, e aí ele paga as custas. Mas, se o vencido quiser recorrer, cuidado agora, mas, se o vencido quiser recorrer, o vencido paga as custas dentro do prazo recursal. Mas, se o vencido quiser recorrer, o vencido paga as custas dentro do prazo recursal. Então, qual é o prazo recursal? Via de regra, 8 dias. Então, o vencido, se ele quiser recorrer, ele vai ter 8 dias. Aí, Fabiola, de 1 a 8, escolhe um dia. 5. No quinto dia, ele entra com recurso. Escolha um dia entre 1 e 8. 3. No terceiro dia, ele paga as custas. No quinto dia, entra o recurso. No terceiro dia, entra com recurso. No quinto dia, entra com as custas. Ele tem 8 dias para fazer tudo. Então, você escolhe. Tem 8 dias. Dentro do prazo. Não. Dentro, a redação. Olha, Arnaldo César Coelho, a regra é clara. A regra é clara. Tá? As custas são recolhidas e comprovado o recolhimento dentro do prazo recursal. Então, dentro de 8 dias, você use os 8 dias que você quiser. Tá? Você tem 8 dias para fazer tudo. Aí você escolhe o dia das custas, o dia do depósito recursal, sem nenhuma preferência, desde que tudo seja feito dentro de 8 dias. Tio, e se... Não, aí depois eu falo. Tá? Então, tudo dentro de 8 dias, tá? Então, quando o trânsito em julgado. Não quero recorrer, vai transitar em julgado. Transitou em julgado, tem 48 horas para pagar. Não pagou a execução, tá? Eu quero recorrer, vai ter que recolher as custas dentro do prazo recursal. Quem recolhe? O vencido, o perdedor, aquele que foi condenado, se for o empregador, o reclamado, ou se você tiver a ação julgada totalmente improcedente, quem perdeu, tá? Então, quem paga as custas é o vencido, o que perdeu o processo. Quem perdeu o processo? Quem é condenado ou quem teve a ação julgada improcedente. Quando não quer recorrer, quando ela transitar em julgado, tem 48 horas. Se não pagar em 48 horas, execução. Se você quiser recorrer, dentro do prazo recursal. Quanto? 2%. As custas, elas têm um valor de 2%, tá? 2% sobre o quê? Preste atenção.